Oi, gente, aqui é a Pri de novo do @amigurumibh e hoje, junto com a Linhas Corrente, a gente vai aprender a fazer essa florzinha de amigurumi. Bora lá? Bom, gente, para a gente fazer a nossa florzinha, nós vamos utilizar duas cores do fio Amigo Love da Linhas Corrente, tá? A cor branca e a cor 293, tá? Que é esse amarelinho clarinho aqui, pra gente fazer o miolinho da nossa florzinha, tá? Tô utilizando também a agulha número 2,5, tá? Aqui no pacote, o fio dá uma sugestão de agulha que é número 3,5, tá? Mas eu gosto, por que eu utilizo um número menor? O nosso pontinho fica bem fechadinho, tá? Então, no amigurumi é importante que o fio, mesmo que ele seja um pouquinho grosso, é importante que você utilize um fio menor pra gente deixar os pontos fechados, tá? Uma agulha de tapeceiro, que é pra gente costurar. E nós vamos utilizar também um palito de churrasco, tá? Eu vou quebrar essa pontinha aqui pra não ficar perigosa, mas se você quiser deixar essa ponta pra baixo também, pra espetar em alguma coisa, tá? Não tem problema, mas é mais por questão de segurança, eu vou retirar essa pontinha, tá? Vamos lá para a receita, então? A gente vai começar pelo fio branco. E aí, na primeira carreira dentro do anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá? Um, dois, três, 4, 5, 6. A gente vai fechar o anel mágico. E aí, na próxima carreira, que é a segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento. Nós vamos fazer essa sequência 3 vezes, tá? E aí, no final da carreira, a gente deve ficar com 9 pontos baixos. Tô terminando aqui a segunda carreira. E aí, eu gosto de utilizar esse mesmo fio aqui do anel mágico, esse fiozinho que fica pra cá, que é pra gente marcar o início da carreira que vai começar, tá? Então, eu passo esse fiozinho pra cá e pra lá, pra marcar o início da carreira. Agora, nessa próxima carreira aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por 3 vezes e vamos chegar no final da carreira com 12 pontos baixos. Quarta carreira, nós faremos 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Nós ficaremos com 15 pontos baixos no final dessa carreira, tá certo? Tô fazendo a minha última sequência aqui, 3 pontos baixos e um aumento. É a última carreira de aumentos que a gente vai fazer, tá certo? E agora, nós vamos fazer 3 carreiras de subida somente com pontos baixos, não tem aumento nessas carreiras, tá certo? Então, recapitulando, primeira carreira, aqui dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. Segunda carreira, um ponto baixo e um aumento, a gente vai ficar com 9 pontos baixos nessa carreira. Terceira carreira, 2 pontos baixos e um aumento, a gente deve ficar com 12 pontos baixos no final da carreira. E quarta e última carreira de aumento, nós faremos 3 pontos baixos e um aumento. Ficaremos com 15 pontos baixos no final dessa carreira, tá? Agora, as próximas 3 carreiras, somente pontos baixos. Então, 3 carreiras com 15 pontos baixos em cada carreira, certo? Vou fazer os meus pontos aqui, as minhas carreiras, e volto. Agora, a gente vai começar a fazer as carreiras de diminuições. Então, carreira número 8,
a gente deve fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, tá? Então, eu vou repetir 3 pontos baixos, ó, 1, 2, 3 e uma diminuição, tá? Faço essa sequência por 3 vezes e vou ficar no final da carreira com 12 pontos baixos, tá certo? Carreira número 9, nós vamos fazer somente uma carreira de pontos baixos, então não tem aumento e não tem diminuição, somente pontos baixos, tá? 12 pontos baixos no total, tá certo? Tô terminando aqui a minha carreira de número 9, e agora nós vamos fazer a carreira número 10, com 2 pontos e uma diminuição por 3 vezes, tá? E aí, a gente vai chegar no final dessa carreira com 9 pontos baixos. Essa florzinha você não precisa colocar enchimento, tá? Se você quiser colocar, pode colocar, mas na nossa receita a gente não precisa colocar, certo? Terminei aqui a minha carreira e agora nós faremos a última carreira, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Vamos repetir por 3 vezes e ficaremos no final dessa carreira com 6 pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira, eu vou cortar o meu fio. Eu vou deixar um pedaço aqui de uns 10 centímetros, uns 10 a 15 centímetros pra gente arrematar, que aí nós vamos fechar esse anel aqui, tá? Nós vamos fazer um anel mágico invertido. Como que eu faço? Eu pego a minha agulha e passo pra cá, nesse sentido, somente na alcinha de fora, tá? Então, ó, vocês vão ver aqui que tem 2 alcinhas. Eu não vou pegar as duas, eu vou pegar somente a de fora. Então, passei pra dentro, passo pra fora. Ó. Passo pra dentro, passo pra fora. Eu faço isso 6 vezes, porque são 6 pontinhos que eu tenho aqui, tá? E aí, no finalzinho, eu dou uma apertadinha aqui, ó, pra ficar bem fechadinho. Passo esse fio lá pra dentro, ó, passo ele lá pra dentro. E aí, eu vou dar uma arrematada aqui, ó. Eu vou olhar o sentido do meu ponto aqui, e aí eu vou passar o meu fio nesse mesmo sentido do ponto, tá? E passo a linha aqui dentro, ó. Tá vendo? Que aí a linha não vai ficar, a linha do arremate, ela não vai ficar aparecendo. Passo pra dentro novamente, certo? E recorto esse fiozinho aqui, tá? Então, pra nossa florzinha, nós vamos repetir, tá? Eu já fiz aqui, ó. Nós vamos repetir 5 vezes. Porém, nós vamos arrematar somente 4, tá? E na quinta pétala, a gente vai deixar um fio bem longo. Eu deixei esse aqui meu bem longo, ó. Que é o fio que a gente vai usar pra costurar, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz nas outras, porém, eu não vou arrematar o meu fio, tá certo? Vou fazer o anel mágico invertido aqui, que é pra fechar a minha última pétala. E aí, a gente vai começar a costurar pra gente fazer a nossa florzinha. Ó, aperto bastante aqui, passo pra dentro também e saio aqui, ó, na primeira carreira, entre a primeira e a segunda carreira, tá? Então, tem que passar pra dentro, porque senão fica um acabamento feio ali, tá? E aqui, eu vou começar a fazer as minhas pétalas. O que eu vou pegar? Vou juntar aqui, ó, o meu anel mágico invertido, juntar aqui e vou passar entre as carreiras. Entre a última e a penúltima carreira, tá? Ó, pra ficar uma do lado da outra. Só passar, não precisa arrematar nada ali não, que depois a gente vai passar novamente pelo mesmo lugar, tá bom? Pra reforçar essa costura aqui. Então, olha direitinho qual que é o lado certo, qual que é a primeira carreira aqui, qual que é a última.
Ó, sempre entre a primeira e a segunda, pra ficar um acabamento bonitinho aqui no miolo. Ó, a gente olha aqui. Aqui é a última e a penúltima. Certo? Ó, e já vai formar a nossa florzinha. E aí, nessa última aqui, a gente começa a passar novamente, ó. Sempre na última e na penúltima, tá? E aí, você vai firmando ela aqui. Não precisa colocar enchimento, tá? Que a proposta é deixar ela assim mesmo, achatadinha. Faça uma costura bem reforçada aqui, passando. Você pode passar 2 ou 3 vezes. Quanto mais você passar, mais segura essa costura vai ficar, certo? Agora eu passo esse fio para algum lugar da pétala aqui, que é pra gente arrematar. Vou fazer o arremate aqui. Você pode fazer esse arremate 2 ou 3 vezes, tá? E agora, a gente vai fazer uma parte branquinha, que é pra gente colocar aqui de baixo, pra dar um acabamento bonitinho. Nós vamos fazer da seguinte forma: 8 pontos baixos dentro do anel. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fechar esse anel, mas sem fechar muito, porque a gente vai colocar o nosso palito aqui, tá? E aí, aqui, eu vou fazer 8 aumentos, tá certo? Ó, fiz 16 pontos. E aí, eu vou terminar aqui com um ponto baixíssimo, tá certo? Fiz o ponto baixíssimo. Eu vou arrematar aqui, ó. No próximo ponto, eu passo o fio pra lá e volto aqui nesse xizinho aqui, tá? No mesmo ponto que é pra gente arrematar. E aí, eu vou dar um nozinho aqui junto com o próprio fio do anel mágico. E recorto, tá? Então, fiz essa peça também. No miolinho, a gente vai fazer um anel mágico com 8 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou puxar esse fio. E na próxima carreira, nós vamos fazer 8 aumentos. Nós vamos ficar com 16 pontos baixos no final da segunda carreira do miolo. Estou terminando aqui a minha última carreira, tá? São 2 carreirinhas só. E aí, no último ponto, eu faço um ponto baixíssimo e corto o fio, tá? E aí, assim como a gente fez com essa parte branquinha aqui, a gente vai fazer o acabamento também, tá? Nós faremos o acabamento e vamos arrematar o nosso fio. Ó, aqui você pode... Tem 2 opções, você pode passar nesse próximo pontinho ou pular um, tá? E fazer um outro ponto aqui. E aí, acaba com que esse ponto que você fez aqui fica no lugar do de baixo, tá vendo? E aí, eu quero que esse anel mágico fique bem puxadinho, então, puxo ele bastante aqui. Ó, ele vai ficar assim. Vou dar um nozinho. Vou dar um nozinho aqui. E vou recortar esse. Então, é só isso aqui que a gente vai precisar crochetar pra gente formar a nossa flor. Agora, a gente vai passar pra montagem da nossa florzinha. Bom, agora que a gente vai fazer a nossa montagem,
tá? Eu recortei aqui, ó, o meu palito, né? Se você precisar aqui de fincar em algum isopor, né? Você pode deixar essa pontinha e trabalhar dessa ponta. Como eu recortei, eu vou colocar minha flor aqui, que é pra esconder esse defeito aqui, tá? Mas você pode lixar também pra dar um acabamento melhor, tá certo? E aí, é basicamente isso aqui, ó. A gente coloca essa basezinha aqui por baixo, tá? Com o lado avesso aqui pra encostar na flor, tá? E a gente encaixa aqui nessa abertura da flor aqui, tá bom? Então, vai ficar assim. E por cima a gente vai colocar o miolo, tá certo?